Fala gente, beleza? Luiz Vitor aqui e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise para ti do notebook da Samsung chamado Samsung Book modelo NP550XDA, que conta com processador Intel de 11ª geração e foi lançado em 2021. Vou deixar o link desse notebook aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada nos preços dele atuais. E bom, se você quiser me dar uma ajuda, já curte esse vídeo, né? Se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a continuar crescendo, beleza? Sem mais delongas, vamos à análise. Primeiro ponto, para quem é o Samsung Book? O Samsung Book ele é um notebook de entrada, porém com boa configuração, que deve atender a grande maioria dos usos básicos a intermediários relacionados à produtividade. Portanto, se você é estudante, advogado, contador, profissional liberal, está na faculdade ou na pós-graduação, enfim, qualquer profissão que exija um notebook básico a intermediário para tarefas de escritório no dia a dia, que não seja lento e que não trave, esse Samsung Book pode ser uma boa opção. Para quem eu não indico o Samsung Book? Primeiro perfil gamer. Se você joga muito, constantemente, diariamente, eu não te indico esse notebook, porque ele não é um notebook que tem uma placa gráfica dedicada e que é indicado para jogos. Segundo perfil que eu não indico esse notebook, estudantes ou profissionais de arquitetura ou engenharia. Se você vai usar SketchUp, ProMob, AutoCAD, Revit ou softwares desse tipo, eu não indico esse notebook porque esses softwares também exigem uma parte, uma placa gráfica dedicada para que esses softwares realmente rodem muito bem. Então, se você for estudante dessa área, eu não indico esse notebook. Terceiro perfil que eu não indico, o Samsung Book. Se você vai lidar com edição de fotos ou vídeos profissionalmente, então se você vai trabalhar nessa área ou se você for um estudante sério disso, talvez a configuração e a tela do Samsung Book não sejam adequadas para esse fim. Bom, agora que você já sabe para quem é o Samsung Book e para quem não é o Samsung Book, vamos à configuração que eu testei dessa máquina. O modelo que eu testei foi o NP550XDA com a seguinte configuração: tela Full HD de 15.6 polegadas com painel TN, processador Intel de 11ª geração, 256 GB de SSD e 8 GB de memória RAM e Windows 10. Se você acompanha meus vídeos aqui no canal, você sabe que o mínimo de configuração que eu indico para você não ter problema com lentidão ou com travamento é i3, 8 GB de memória e 256 GB de SSD. Então, como aqui a gente está falando de uma máquina i5 com 8 GB e 256 de SSD, essa máquina passou aqui nos requisitos mínimos e é uma máquina que eu indico, uma configuração boa, que não vai te dar problema nem dor de cabeça com travamentos. Próximo ponto, design e construção do Samsung Book. O Samsung Book, a carcaça dele é totalmente em plástico, assim como é na grande maioria dos concorrentes dessa faixa de preço dele. O design dele eu não achei feio, é um design legal, as linhas dele são mais retas. Esse modelo que eu peguei é da cor cinza chumbo. Ele abre a tela só com a mão, o que é uma coisa boa. A carcaça dele, o plástico, não é tão duro, então se você apertar, você sente envergar um pouco. Sobre o tamanho da tela, eu não curto muito notebooks de 15 polegadas, eu prefiro ali entre 13 e 14, mas para quem gosta de telas maiores, pode ser um prato cheio. Embaixo do Samsung Book você vai ter as saídas de ar e você tem 2 compartimentos para você fazer facilmente upgrade. Você consegue fazer upgrade de memória e de disco por esses compartimentos. Conexões e portas. O Samsung Book possui 2 portas USB-A, uma porta USB-C, uma porta HDMI, uma entrada para leitor de cartões, uma porta combo para fone e microfone e uma porta de rede RJ45. É uma boa combinação de portas que deve atender aí a grande maioria dos usuários no dia a dia. Teclado e touchpad. O teclado do Samsung Book é um teclado com teclas estilo chicletes. Ele possui teclado numérico dedicado ali do lado direito, Por ser um notebook de 15 polegadas, tem espaço para o teclado numérico e o teclado dele não é retroiluminado. Bom, eu achei o teclado do Samsung Book ok para a categoria, não é assim nem de longe um dos melhores teclados que eu já utilizei, mas dentro da categoria dele é um teclado razoável. Sobre o touchpad, o tamanho dele é um tamanho até que bom, um tamanho um pouco maior do que os touchpads aí que a gente vê no mercado, mas também não é nada de outro mundo. É um touchpad ok, é um touchpad mediano e que atende dentro da categoria de notebook que o Samsung Book se encaixa. Talvez eu indicaria você utilizar um bom mouse externo,
porque eu não vejo você conseguindo utilizar esse touchpad 100% do tempo. Próximo ponto, tela. A tela do Samsung Book é uma tela ok, mediana, não tem nada demais. Apesar de ser Full HD, ela tem cores meio lavadas, o painel dela é TN, que é uma tecnologia que é pior do que a tecnologia IPS, porque na IPS você consegue enxergar a imagem sem distorções de vários ângulos de visão, o que não acontece tanto na tela TN. E, adicionalmente, essa tela do Samsung Book ela não possui um brilho muito bom e ela não tem fidelidade de cores muito boas. Talvez esse seja o maior ponto fraco que eu achei desse notebook. Eu não gostei muito dessa tela, eu acho que é uma tela ok para uso no dia a dia, mas assim, ela não tem absolutamente nada demais. Hardware e performance. O processador que eu testei desse Samsung Book é o Intel i5 1135G7. Esse processador ele é suficiente para praticamente todas as tarefas básicas e intermediárias que você vai precisar fazer no dia a dia. Como eu falei anteriormente, esse notebook ele não é indicado para usos muito exigentes, para usos de trabalho relacionado à arquitetura, engenharia, jogos ou edição de vídeos, tá? Mas tirando isso, para praticamente tudo que você for utilizar, esse notebook te atende. Esse Samsung Book ele vem com SSD de 256 GB NVMe de fábrica, mas você ainda pode adicionar um disco de 2.5 polegadas. Ele vem com as pecinhas para você encaixar esse disco, se você quiser. Então você pode ter o SSD e você pode ter um disco, por exemplo, de 1 TB para você guardar arquivos mais pesados. Então você tem essa possibilidade de upgrade muito fácil. Você não perde a garantia se fizer esse upgrade, qualquer pessoa pode fazer em casa porque é bem simples. Sobre a memória, você tem 2 slots de memória, ele vem com um slot de 8 GB e não é soldado à placa-mãe. Você pode fazer upgrade nesse notebook até 32 GB de memória. Então você pode tirar esse pente de 8 GB que vem nele e colocar, por exemplo, 2 pentes de 16 GB para chegar a 32. Eu não vejo tanta necessidade de fazer isso, eu acho que 8 GB, 16 GB no máximo é suficiente, mas se você tiver um uso mais específico, você pode subir aí e fazer um upgrade até 32 GB. Bom, em resumo, é um notebook que tem boas possibilidades de upgrade, então nesse caso aqui, sem reclamações, é um ponto forte dessa máquina. Próximo ponto, temperatura e conectividade Wi-Fi. O Samsung Book ele é relativamente silencioso, nos meus testes eu não vi ele fazer muito barulho, então nada a reclamar em relação a isso. Sobre temperatura eu também achei ok, lembrando que esse modelo que eu testei é um modelo que não tem placa de vídeo dedicada, a placa dele é on-board, então isso ajuda também a manter as temperaturas ali razoáveis. Ele é mais quente nas saídas de ar embaixo, mas eu não senti na digitação nenhum ar mais quente, nenhum tipo de incômodo. Então, em relação à temperatura, tá ok também. Sobre o Wi-Fi, ele vem com a placa Intel. Pelo que eu vi, a placa Intel que vem nele, nesse modelo que eu testei, ela não tem suporte ainda a Wi-Fi 6, mas já tem suporte ao Wi-Fi AC. Então é uma placa relativamente boa, pegou uma potência e um sinal bom de internet aqui em casa, assim, não tive problemas de uso no dia a dia. Próximo ponto, webcam. A webcam do Samsung Book é uma webcam sofrível, uma webcam muito ruim, com qualidade VGA, ela não chega nem a ter uma qualidade HD, para você ter ideia. Então a imagem é muito ruim realmente, ela vai simplesmente quebrar um galho apenas, mas não espere nada demais dessa webcam. Inclusive, eu acho que a Samsung poderia ter equipado essa máquina com pelo menos um webcam com qualidade HD. A webcam dessa máquina é realmente muito ruim. Próximo ponto, jogos. Eu já te falei que essa máquina ela não é indicada para jogos, mas como sempre todo mundo pergunta, eu vou te falar aqui nos meus testes como é que ela se saiu. Vamos lá. O Samsung Book ele até vai rodar alguns jogos, tipo GTA V, The Sims 4, Dota, CSGO e coisas do tipo. Só que você vai conseguir rodar esses jogos ou com gráficos no baixo ou no médio. Então assim, não espera realmente que essa máquina seja muito boa para rodar jogos. Você vai conseguir jogar alguma coisa? Vai. Mas se você for um gamer muito exigente, essa máquina ela não é para você. Próximo ponto, autonomia de bateria. A autonomia de bateria ela é mediana para ruim, então você vai conseguir em média umas 3 a 4 horas aí, dependendo do brilho de tela que você utilizar e do tipo de uso que você vai fazer do seu notebook. É uma autonomia razoável para a categoria, né? As outras máquinas dessa categoria de entrada também têm uma autonomia parecida, mas assim, sabendo que a gente tem aí uns notebooks ultra finos que chegam a 8, 9, 10 horas de autonomia, realmente deixa um pouco a desejar você ficar ali entre 3 e 4 horas.
Mas, como eu estou te falando, dentro dessa categoria de notebooks de entrada, você não vai fugir muito disso. Vai ficar aí na casa de 3 a 5 horas de autonomia. Conclusão que eu achei sobre o Samsung Book 2021. Pontos fortes: processador Intel de última geração, SSD de fábrica, memória de 8 GB, possibilidade de upgrades tanto de armazenamento quanto de memória, preço competitivo e boa configuração. Pontos fracos que eu achei dessa máquina: tela ruim, autonomia de bateria ruim, carcaça totalmente em plástico e webcam ruim. Se eu indico o Samsung Book, indico. Se o teu uso é básico, se você não é um usuário exigente, né? Se você vai precisar de uma máquina para fazer um uso no dia a dia mais tranquilo, sim, eu indico o Samsung Book. Eu acho que dentro das opções que você tem no mercado, ele tem uma configuração boa. Não é uma máquina que vai despontar, que vai ter nada muito melhor que as outras, né? É uma máquina equilibrada, tem alguns pontos fracos, como eu já te falei, tem outros pontos fortes também. A configuração é veloz, não vai travar, mas é como eu te falei, é uma máquina boa desde que você consiga comprar ela também num preço justo. Bom, era isso que eu tinha para te falar. Espero que você tenha gostado dessa análise. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te responder. Um grande abraço e até a próxima.